que tudo por você, Deus, muda o céu e até mesmo para o mundo. Você é importante para Deus. Boa noite, internautas. Sou a doutora Marinês. Estou aqui hoje para falar sobre retenção de líquido, que é um problema que incomoda tanto homens quanto as mulheres. E depois que a gente falar sobre esse assunto, o pastor Elton vai estar dando seguimento a um estudo, uma palestrinha que ele começou na semana passada sobre os inimigos, hoje inimigos externos da família. Então, a retenção de líquido, ela é um acúmulo excessivo de líquido no nosso organismo. E é mais comum em pernas, que é a parte mais baixa do corpo, onde que retém mais, que as pessoas, principalmente que ficam muito em pé, têm uma maior retenção. Mas ela pode acumular nas coxas, nos tornozelos, nas mamas também. As mulheres, principalmente em período pré-menstrual, pode ter um acúmulo maior de líquido nessas regiões. E a pessoa, assim, ao longo do dia, pode ganhar até 2 quilos pelo esse excesso, pelo esse acúmulo de líquido, que é esse descontrole que há durante o decorrer do dia. Então, o calor também, ele pode estar aumentando essa retenção hídrica. A alimentação nossa também, ele pode estar levando uma retenção maior de líquido, principalmente em membros inferiores, quando a gente fica muito em pé. A mulher é mais acometida com a retenção de líquido, porque tem o fator menstrual, né, da época de menstruação, período pré-menstrual, e durante a gravidez. Então, são os casos onde as mulheres mais incham, mais retêm líquido. Nos homens também acontece, mas muitas vezes nos homens, como eles não têm o fator de menstruação nem a gravidez, então ocorre às vezes por algum distúrbio renal, algum distúrbio no coração, pode ter algum problema cardíaco, que o coração não está conseguindo bombear, então acaba acumulando mais edema, mais líquido nos membros. Pode ser algum problema de tireoide, tanto homens quanto mulheres, então esse problema pode acontecer no homem ou na mulher, mas a mulher tem outros problemas que o homem não tem. Então, tem que tomar um certo cuidado. Então, quando você vai fazer uma drenagem linfática, por exemplo, que é um dos tratamentos que para diminuir inchaço, para melhorar o metabolismo, vai melhorar a circulação, mas alguns cuidados. Se a pessoa tiver um problema renal, já é contraindicado. Se ela tiver um problema cardíaco, é contraindicado. Então, é importante consultar o médico primeiro, para depois você procurar um serviço de drenagem linfática se você está retendo muito líquido. Então, pesquise as causas, pesquise o que está acontecendo para depois procurar um tratamento. Então, o mais adequado, o mais correto. E é preciso também, para a prevenção dessa retenção de líquido normal, comum do dia a dia, alguns cuidados básicos, a alimentação, por exemplo, o sal. O sal é um dos vilão na alimentação dos brasileiros, que acaba aumentando esse acúmulo de líquido no organismo por ingestão elevada de sal. Aí depois a gente tem condimentos, outras salsichas, embutidos, esses alimentos também, eles levam uma retenção maior de líquido no organismo. A falta de atividade física também, muitas vezes ela leva um acúmulo maior de líquido, então é importante fazer uma atividade física junto com esse controle alimentar. Uma boa ingestão de líquido durante o dia, pelo menos 8 copos por dia, é indicado para que o organismo funcione bem, para que não haja esse acúmulo excessivo de líquido, porque a gente precisa da água para o organismo funcionar. Sem a água, o organismo nosso não funciona, porque ele tem o percentual maior do nosso organismo é de água. Então, para a célula funcionar bem, para a questão metabólica do nosso metabolismo funcionar bem, para que nossos vasos linfáticos conseguem encarrear esse líquido para fora do organismo, aí chega lá no rim, o rim eliminar de forma adequada, você precisa de água. Sem água o rim não trabalha, o coração não trabalha, nada trabalha. Então é necessário essa ingestão diária de água para você diminuir também essa retenção de líquido, para você conseguir eliminar essas toxinas que está ali acumulando. Então, o nosso organismo, ele retém muito durante o dia. Então, tem essas medidas básicas que você pode estar tomando para que isso não aconteça. E hoje é só assim, mais um recadinho mesmo, essa explicação rápida. Para aprofundar o assunto, a gente vai trazer um profissional de saúde para falar mais, abordar mais a parte alimentar, então para você ficar por dentro. Então, primeiro procura o médico, qualquer alteração procura o médico, depois você pode procurar o fisioterapeuta, que é um profissional habilitado para fazer a drenagem linfática. A gente sabe que tem vários profissionais nas áreas aí que fazem drenagem linfática,
alguns deles não estão habilitados ou não sabem para onde que tem que levar esse líquido e acaba acumulando ao invés de estar eliminando. Então, procure o médico e ele vai indicar o melhor caminho para você. Se tiver que tratar com medicamento, ele vai tratar. Se tiver que fazer uma drenagem, ele vai indicar. E a gente vai ter o próximo bloco agora com o pastor Elton, mas antes disso tem a música Veredas, que é a autoria do Wagner Bico, que vai estar rodando agora. Então, depois você fica com o pastor Elton. Bom e reto são os teus caminhos, Senhor. São veredas de justiça, misericórdia e amor. Os meus passos que eram fracos conhecerão em ti, Jesus. Pode me dar o amparo, o sustento, a força e o alento, e o desejo de o adorar e para sempre glorificar. Ok, então você pode acompanhar nessa primeira parte, primeiro bloco, uma conversa, algumas dicas da doutora Marinês quanto à retenção de líquidos, tão importante para o cuidado da sua saúde, e que bom que você possa realmente aproveitar essas dicas para melhorar realmente a sua saúde, que não seja apenas um ouvir, mas que seja um praticar aquilo que você tem aprendido nesse momento. E dando sequência ao que nós conversamos a semana passada, um pouquinho sobre os inimigos da família feliz, conversamos sobre os inimigos internos e também sobre os externos, e agora nós, aliás, falamos dos externos primeiro, depois os internos, agora a sequência dos inimigos internos. Nós falamos semana passada sobre a questão da globalização, nós falamos
um pouquinho também sobre a questão do mau uso dos meios de comunicação, o técnico de estresse, que gera a pessoa que realmente não consegue ver seus meios de comunicação. E agora algumas coisas que atrapalham, além do que nós falamos também sobre o mau humor, tão problemático que ocasiona ali distanciamento dentro da família. Então, neste momento eu quero falar com você um pouquinho sobre a falta de reconhecimento, esse dos inimigos internos. Dentro de casa, acontece dentro de casa, a falta de reconhecimento, quanto é importante quando nós fazemos algo que haja da parte dos familiares, esse feedback de poder dizer, olha, que bom que você fez isso. Quando um filho tira uma nota na escola, que os pais possam realmente elogiar. Quando os filhos fazem alguma colocação, que eles têm condições de dizer alguma coisa que eles aprenderam, quanto é importante prestar atenção. Dessa forma também, nós estamos dizendo que estamos valorizando aquilo que eles aprenderam. Não faz de conta, isso aqui eu já passei, não, isso aqui não me interessa, mas realmente prestar atenção e vibrar com as conquistas de cada familiar, seja dos filhos, etapa por etapa, seja do esposo, da esposa, o quanto é importante que nós estejamos atentos àquilo que acontece com aqueles que Deus colocou próximos de nós. Então, principalmente falando de questão de jovens, quando nós valorizamos, elogiamos, normalmente a questão da autoestima, ela é bem trabalhada, faz com que os jovens possam realmente sentir que tem valor, que tem potencial para seguir em frente. Quando não há o reconhecimento, não há a valorização, às vezes os pais dizem, olha, mas você não faz nada acertado. Não porque os filhos não façam, mas porque às vezes colocam ali uma lente de aumento nas coisas que não estiveram bem, em vez de valorizar e elogiar aquelas coisas que foram acertadas. Então, aí uma dica para você na sua família, não deixe que esse inimigo da desvalorização venha a trazer problemas. E se já tem trazido, é possível recomeçar e retomar a caminhada. E quando você chega dentro dos seus objetivos, seja como filho, podendo estudar, se formar, não esqueça daquelas pessoas que te ajudaram a chegar onde você está hoje. Seus pais, seus professores, seus mestres, pessoas que te inspiraram, que te influenciaram a chegar onde você chegou. Então, o quanto é importante que você tenha esse reconhecimento, essa valorização, esse carinho para com as pessoas, tanto telefonar ou no momento que você pode também demonstrar essas pessoas ali na prática, talvez pelos pais que lutaram na sua vida para que você pudesse ter a formação. E aqui eu cito um exemplo de um operário, uma história que talvez muitos de vocês conheçam, sonhava em dar uma vida melhor para o seu filho e para isso trabalhou de sol a sol para possibilitar o seu filho de estudar e ele se formou como médico e depois o filho trouxe, seu pai já velho, trouxe o seu pai para morar junto com ele e ali se alimentar junto com a família, ter todos os cuidados, mas de repente o seu velho pai já com alguns problemas de saúde, a idade avançada, tremia bastante, deixava cair a alimentação. O filho, então, dessa forma, conforme diz essa história que nos faz pensar e refletir, fez, dentro dos tempos antigos, uma pequena gamelinha, que é tipo um pratinho de madeira, e colocou seu pai num ambiente separado para fazer a sua alimentação, para não trazer aquela sujeira diante de toda a família. E diz ainda a história que o netinho foi lá também, fez uma gamelinha e começou a fazer uma gamelinha e o pai então pergunta para quem que é essa gamelinha, o que está acontecendo. Olha, essa aqui é para quando o senhor ficar velho também, vou fazer que nem o senhor está fazendo com o vovô. Então vejam, por conta disso, o pai muda a sua ação e traz o seu velho pai também ali para voltar às refeições. Então, uma pequena história do passado para que a gente possa refletir as nossas ações do presente, a valorizar as pessoas que nos amaram, que lutaram por nós, para que a gente não venha deixar cair no esquecimento ou renegar por alguma limitação que eles tenham. Então, muitos filhos esquecem dos pais, há pais também que acabam às vezes esquecendo dos filhos, mas principalmente a questão dos filhos, o quanto é importante você que é filho reconhecer o carinho que os pais tiveram por você, a luta que tiveram por você. Outro aspecto também, a falta de objetivos na vida, também é um dos inimigos da família, a falta de objetivos. Um dos piores inimigos que pode ter uma pessoa na sua vida realmente é a falta de objetivos. Se você não sabe o que quer, para onde você quer ir, fica difícil você ter ânimo e disposição de acordar de manhã para começar um novo dia de trabalho.
porque você não sabe o que é da vida. E quando nós sabemos o que nós queremos, mesmo que tenha momentos complicados, difíceis, nós sabemos para onde nós queremos chegar e por isso nós lutamos, trabalhamos, tendo somente um horizonte para onde nós pretendemos. Os pais precisam desde cedo incentivar os seus filhos a terem objetivos, a sonharem na vida. Começando aí pelo aspecto da educação, mostrar para os filhos o quanto é importante trabalhar na educação. Se eles quiserem, como muitos professores dizem, se você quer ser alguém na vida, então a educação é o caminho. A educação é o caminho. Do contrário, outras vias não serão boas vias. Então, o trabalho da educação, o quanto é importante. Tem gente que às vezes pensa, não, mas meu filho vai ser jogador de futebol. Até pode, mas aí em milhares é um. Mas a educação, ela abre mais portas para as pessoas. O adolescente jovem que tem um objetivo, um projeto de vida, seja fazer uma faculdade, construir uma família, dificilmente se envolverá no mundo das drogas ou da criminalidade. E se ainda acontecer por algum deslize, normalmente volta porque ele tem um objetivo por que lutar. E é importante que os pais usem disso para os filhos também, que às vezes que tenham seus problemas, de mostrar para eles que o quanto a vida vale a pena, de que ainda é possível correr atrás dos sonhos. Que se não fizer nada, aquela situação vai ser cada vez mais degradante na sua vida. Outro aspecto é a falta de diálogo dentro de casa, outro inimigo também é a falta de diálogo. E um teste simples para nós vermos como é que está o diálogo dentro da casa é você desligar o seu televisor, desligar a sua internet, para ver como é que é a reação dos familiares. Se conseguem conversar ainda. Faça esse teste pelo menos por uma meia hora. Você já vai perceber quão deficitário anda o nosso diálogo. Às vezes a gente anda rapidinho nos dedos ali na internet, mas a conversa com aqueles que estão junto de nós, dificilmente ela acontece. Às vezes é um monólogo, um fala, outro não escuta, às vezes não há uma resposta adequada, não há o se importar naquilo que você está falando. Por isso que o texto de Provérbios, já lá no Antigo Testamento, em torno de 3.000 anos atrás, já dizia: o tolo, Provérbios 18:2, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar suas opiniões. E às vezes acontece isso, às vezes a gente casa, a gente só quer falar com outra pessoa quando eu quero dizer alguma coisa, como quem sabe mais, mas não estamos dispostos a aprender nem a ouvir o que as outras pessoas aprenderam. E a vida é uma troca de informações, Nós sempre temos algo a aprender. O professor vem trazer conteúdo para o aluno, mas ele também aprende com os alunos. Então, a vida é feita de aprendizagem constante e permanente. É preciso ser dito também que dialogar é preciso, é necessário. Sem diálogo na família é decretado o fracasso da família. São pessoas que às vezes acabam nem se conhecendo mais e às vezes só trocam palavras para brigar. E aí, um pequeno exemplo de uma mulher, quando perguntada se ela e o marido costumavam dialogar, se conversavam, ela disse: olha, a nossa vida foi assim, no primeiro ano de casados, o meu marido quem falava e eu escutava. No segundo ano, eu falava e ele quem escutava. A partir do terceiro ano, nós dois falamos juntos e os vizinhos é que escutam. Talvez esse seja o seu nível de diálogo, de comunicação, os berros, os gritos, de ofensas de um para com o outro, sem se importar com os sentimentos ou com aquilo que realmente está sendo dito. Às vezes, nem as palavras expressam realmente o que o coração está sentindo. Então, é importante dar tempo ao tempo para ouvir. E, normalmente, em ambientes calmos é que nós vamos realmente ouvir. A falta de palavras de afirmação dentro do ambiente familiar, de pais para filhos, de marido para esposa e vice-versa, é tão importante. Por isso a palavra de Deus ainda diz: pois todas as palavras bondosas dão vida, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Palavras bondosas, não economizem palavras. Não economizem palavras. Quando você pode dizer com uma pessoa quando ela é preciosa, quanta diferença ela faz na sua vida, quando ela é importante na sua vida, diga isso. Em palavras, embora você possa dizer outras formas também, com um abraço carinhoso, um olhar atencioso, isso também é possível. Mas, quando você puder dizer em palavras, não economize palavras. E o vocabulário não vai faltar com toda certeza. Você pode usar e não vai fazer falta para você. Se tivéssemos que resumir os inimigos da família feliz, podemos dizer em 3. Pobreza de relacionamentos. Falando dos internos, pobreza de relacionamentos. Portanto, invista no seu relacionamento. Relacionamentos. Até os empresários estão buscando esse algo tão importante
para a vida, a sobrevivência da família, ele sabe que a sobrevivência das grandes corporações também depende de pessoas que sabem se relacionar. Portanto, os grandes empresários, as grandes empresas estão buscando hoje pessoas diferenciadas, pessoas que entendam da sua área, pessoas que sabem da parte técnica, mas que conseguem construir relacionamentos. Então vejam, está aí uma grande oportunidade que você tem de explorar esse fator tão importante, começando pela vivência dentro de casa, da família. E ali é o nosso grande laboratório para também a nossa vivência lá na empresa. Mas ali é onde é que traz mais sentido para a nossa vida. Portanto, se você quer sucesso e felicidade na sua família, é importante que você não esqueça daqueles que Deus colocou perto de você, ainda que estejam perto, mas não feche os olhos, procure todos os dias fazer esse diálogo. Se o diálogo está deficitário, dê o primeiro passo. Comece com pequenas conversas, aos poucos o diálogo vai aumentando. Não tenha receio de conversar sobre os mais variados assuntos, mas começando dentro dessas dicas que nós falamos aí, palavras de valorização, palavras de afirmação e trabalhando o aspecto de diálogo tão importante. E aí eu cito um exemplo para finalizar essa parte final, onde um pastor inglês, Roy Ession, está ali citado no livro a questão do pastor, do ministério pastoral, Pastores em Perigos, e ele conta um exemplo do seu filho que, quando se completou 18 anos, resolveu sair de casa, para passar a morar sozinho, para que ele pudesse ter mais liberdade de fazer o que ele pensava, o que ele queria, poder namorar do jeito que ele queria, sem que o pai tivesse intromissão. Dado dia, o pai, pastor, o procura lá no seu apartamento e o pai vem conversar com o filho, diz, volta para casa, seu lugar é lá. O filho fecha a porta na cara do pai. O pai, então, extremamente triste. Certo dia, o pai novamente liga para o filho, diz, filho, e o filho, talvez a esperança que o filho desligasse de novo, diz, me desculpa, eu errei, porque eu me preocupei apenas com o meu trabalho, seja como pastor, mas eu esqueci de acompanhar as etapas da sua vida. O filho silenciou por um momento, acabou desligando o telefone. Dias depois, o filho aparece em casa e diz, pai, eu jamais pensava que você ia admitir que tinha falhado errado comigo. Eu também errei, eu também falhei, e dessa forma o filho volta para casa. Então vejam, a falta de acompanhamento, de diálogo, as etapas da vida podem gerar dramas familiares, até mesmo na vida de pastores. Muitas pessoas se afundam no trabalho, o trabalho é importante, ele é importante realmente, mas com isso Deus nos diz que devemos descuidar daqueles que Ele colocou, que é a nossa família. Cuidar bem desses para depois poder cuidar dos outros, senão isso se tornar um problema. O pastor volta agora ao ministério e o seu filho volta para casa, ao lar do oscilar. Portanto, invista tempo na sua família, com certeza valerá a pena. Então, lembro para você um convite especial para o final de semana, neste sábado, você é nosso convidado especial para fazer parte desse culto de louvor e adoração a Deus, por ocasião dos 12 anos de aniversário do grupo de jovens aqui de Cosmópolis e também da banda Esdras, que você tem podido acompanhar aí pela TV Jaguari. Então, nesse sábado, a partir das 19h30, na rua José Morelli 93, Bela Vista 4, ali próximo da rodoviária, você é nosso convidado especial. Deus abençoe, tenha uma boa noite e até a semana próxima estaremos aqui com você de novo.